Alguém já ouviu falar dessa doutrina que fora só nós, irmão ali, o irmão Ribamar, os demais. Alguém já ouviu falar dessa doutrina da imputação? A amputação é amputar uma perna, um braço, né? Aqui é imputação. Não é amputação, é imputação. Doutrina da imputação. A gente ouve muito falar nessa questão aqui que a gente vai aprender nessa noite, em relação à dívida de pecado, perdão de pecado, sacrifício. A gente ouve muito falar, mas quase a gente não ouve falar sobre esse nome aqui, imputação. A introdução, os irmãos já leram Hebreus, né, de capítulo 10, versículo de 1, o irmão Ribamar leu de 6 ao 25, né? Já leu. Eu não vou ler, que é muito extenso e o tempo é pouco, né? A gente vai ter que correr um pouquinho aqui para não passar o tempo. E eu vou ler aqui a introdução e a gente vai, de certa forma, ensinando aquilo que a gente já aprendeu. A introdução diz assim, irmão, de uma forma bastante simplificada, ou seja, de uma forma simples, imputar significa colocar na conta de, atribuir a. Então, imputar significa colocar na conta de alguém. E atribuir também a alguém. Então, nós iremos falar, irmãos, sobre dívida. A dívida do pecado. Todos os homens, crente ou não crente, têm uma dívida. Só que nós, a nossa dívida já foi paga. Enquanto que muitos ainda não, essa dívida ainda não foi paga. Mas a gente vai entender sobre isso na continuação. Então, imputar significa colocar na conta de alguém. Atribuir alguma coisa a uma pessoa ou encarregar alguém de algo ou ainda lançar alguma coisa na conta de alguém. No sentido judicial, a imputação pode ser a base para recompensa e punição. Então, imputação é tudo isso aqui. É colocar na conta de alguém, atribuir a alguém, encarregar alguém de algo ou ainda lançar alguma coisa na conta de alguém. Mas eu não vou explicar ainda agora não, que senão vai acabar bem aqui. Se eu explicar. Então, o conceito está intimamente relacionado a três grandes verdades teológicas. A primeira verdade, o pecado original. Qual é o pecado original? Alguém pode me dizer aí o pecado original? Da onde se originou o pecado? Hã? Isso. O pecado ou a culpa de Adão, né? A culpa de Adão que é imputada a todos os seus descendentes, ou seja, a todos os homens. O pecado de Adão atingiu a toda a humanidade.
Isso aqui começou lá no Éden. E a expiação, que é nossos pecados são imputados a Cristo. Ou seja, Cristo fez expiação por nós, ou seja, pelos nossos pecados. E em terceiro lugar, a justificação, a justiça de Cristo, que é imputada a nós. Somos justificados por quem? Por Cristo. Somos justificados por Cristo Jesus. Ou seja, a imputação está fortemente ligada à reconciliação entre Deus e o homem. Então, a imputação está fortemente ligada à reconciliação entre Deus e o homem. Os irmãos estão entendendo? Se os irmãos tiverem alguma pergunta, pode fazer aí. Se eu não souber responder, eu passo aqui para o mestre. Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, irmão. Vocês vão me ajudar. Vamos continuar. Na carta de Paulo a Filemon, a ideia é belamente exemplificada. Paulo pede a Filemon, preste atenção, Paulo pede a Filemon que se reconcilie com Onésimo. E para isso aceita que a dívida deste seja lançada em sua própria conta. Os irmãos entenderam? Paulo escreve uma carta a Filemon, e Paulo pede a Filemon que se reconcilie com Onésimo. Se reconcilie com Onésimo. O que será que aconteceu entre Filemon e Onésimo? O que foi que aconteceu? E Paulo fez um pedido a Filemon. Um pedido de Paulo. Mas vamos continuar, os irmãos vão entender. Paulo pede a Filemon que se reconcilie com Onésimo. E para isso aceita que a sua dívida deste seja lançada em sua conta. Ou seja, ele pede para Filemon que a dívida de Onésimo seja colocada na sua conta. Ou seja, Paulo paga a conta de Onésimo. Mas o que foi que Onésimo fez? Né? Vamos continuar. Contudo, poucos teólogos têm se aprofundado sobre a doutrina da imputação. Talvez por desconhecer que esta é a única das doutrinas bíblicas que revela nossa situação espiritual. A nossa situação espiritual diante de quem, irmãos? Diante de Deus. Porque a nossa dívida não era nada mais e nada menos que outra pessoa a não ser Deus. Né? Então, poucos teólogos têm se aprofundado sobre a doutrina da imputação, talvez por desconhecer que esta é a única das doutrinas bíblicas que revela a nossa situação espiritual diante de Deus. Débitos ou créditos diante do Senhor nosso Deus. Isso se refere a cada pessoa que vive neste mundo, quer seja salvo ou não. E o mais curioso é que
tanto no Velho quanto no Novo Testamento, finalmente por toda a Bíblia Sagrada. Irmãos, eu procurei no Google. Irmão Ribamar, eu procurei no Google e não achei falando sobre isso aqui. Aí eu fiquei preocupado. Meu Deus, quem me ajuda é o Google. Não, tem que pesquisar, né? Porque senão, irmão, vai, né? Eu digo, misericórdia, não tem. E agora, Jesus? Mas aí eu fui entender que tem um autor aqui, que é o nosso pastor Pedro Aldir Damasceno, foi quem escreveu isso aqui. Um homem muito sábio. É o ex-presidente da CEADEMA. Mas aí eu comecei a ler e comecei a me lembrar das coisas. Não, quem lê a palavra, quem ouve a palavra, quem guarda a palavra, quem entende a palavra, quem compreende a palavra, na hora que fala se lembra. Na hora que fala se lembra. É igual um desviado, que nem o Paulo César estava um tempo, que na hora que eu ouvia um hino começava a chorar e lembrar da igreja. Doido para voltar. Então, irmãos, essa doutrina que ela é um pouco desconhecida. Mas essa doutrina fala da nossa dívida para com Deus. É por isso que está dizendo aqui que é crente ou não crente. Todos nós temos uma dívida para com Deus. Por culpa de quem? Por culpa do pecado de Adão. Só por causa disso daí, irmão. Se Adão não tivesse pecado, nós não tinha essa dívida para pagar, não. Mas aí, por causa do pecado de Adão, nós contraímos essa dívida. Aí eu pergunto, irmão, essa dívida ela é paga com dinheiro? Ela é paga com ouro? Não. É paga com o quê? Coisa que todo mundo sabe, né? Para pagar essa dívida, irmão, como é que a gente faz? Não é pago com dinheiro, não é pago com ouro, nem prata. Como é que a gente faz para pagar essa dívida? Nós vamos entender mais aqui na frente. Vamos lá. Primeiro exemplo escrito pelo apóstolo Paulo sobre o servo Onésimo. Agora nós vamos conhecer quem é o Onésimo. Que está falando aqui de Paulo, Filemão e Onésimo. Para começar aqui, né? E eu estou no relógio, o relógio já andou, ó. Ô, relógio covarde. Ele não para, não. Eu estou tentando aqui, irmão, me esforçando aqui para os irmãos entenderem. Tinha que ser umas 2 horas, irmão. Aqui é igual a escola bíblica dominical, é rápido. Então, vamos lá em relação ao nosso irmão Onésimo. Exemplo escrito pelo apóstolo Paulo sobre o servo Onésimo. A cela de Paulo em Roma tornou-se um púlpito de onde o evangelho se espalhou para as multidões na capital do Império Romano. Entre aqueles que foram transformados pelo evangelho estava quem? Onésimo. Escravo, olha a peça aqui. Escravo fugitivo, que havia roubado seu senhor. Quem era que ele tinha roubado? Filemão. Que havia roubado Filemão e escapado da cidade de Colossos, na Ásia Menor, indo para Roma. Onésimo, em visita a Paulo, na prisão, se converte ao evangelho de Cristo, lá na prisão, olha. Foi visitar Paulo e se converteu a Cristo. E púlpito, hein? Era um preço muito alto, mas era um púlpito. E se converteu ao evangelho de Cristo. Paulo poderia ter usado este novo converso, ou esse novo convertido, para servi-lo na prisão. Ele podia ter usado, né?
o Onésimo para atender ali os seus pedidos. Mas propôs fazer com que Onésimo retornasse a Filemon, seu senhor. Olha, irmão, que situação. Escreveu então uma carta a Filemon. Paulo escreve uma carta a Filemon, exortando-o a perdoar e receber de volta o escravo fugitivo, aceitando-o como um irmão em Cristo, que agora ele era nova criatura em Cristo Jesus, né? E aí, aceitando como irmão em Cristo, e ele reconhecia que a dívida feita por Onésimo devia ser paga antes de haver qualquer possibilidade de restauração do mesmo. O escravo, porém, nada possuía com que saldar seu débito. E assim era nós. Quem é que pode pagar pelo perdão de pecado, irmão? O Onésimo, escravo fugitivo, tinha como pagar a dívida para o seu senhor? Não tinha. Aí foi preciso a intervenção de quem? Mas aqui, bem aqui nessa questão entre Onésimo, foi um trabalhar de Deus. Aconteceu essa situação aqui, para quê? Para que Onésimo fosse salvo. Para que Onésimo fosse liberto. Então, Onésimo foge e a dívida fica. Aí se encontra com Paulo, aí Paulo prega para ele, ele se arrepende, se converte. Aí Paulo já envia ele ao seu Senhor para uma reconciliação. Não é isso? Os irmãos estão entendendo? E a gente observa que Paulo pega a dívida de Onésimo e põe na conta de Paulo. E Filemon 17, 19 diz assim, olha: se, portanto, me consideras, isso aqui é uma carta, é a carta que Paulo manda para Filemon. Ele diz assim, ó: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo: eu pagarei. Eu pagarei. Isso se chama imputação. Imputação. Contrair ou assumir débito alheio e pagar com crédito próprio. Paulo está mostrando que o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Assim como o apóstolo assumiu a dívida de Onésimo, solicitando a Filemon que poderia colocar em sua conta. Desta mesma forma, o Senhor Jesus tomou a dívida que tínhamos em relação àquele que fora ofendido, quem? Deus, né? Deus, e Cristo cobrou de si mesmo o nosso débito, colocando sua justiça, ou seja, em nossa conta. Jesus pega a minha conta, a minha dívida, para Ele pagar. E foi assim que Jesus fez por nós. E assim que Jesus fez por nós. Ele
adquiriu a nossa dívida para si. A nossa dívida com Deus, Ele adquiriu para si. Ele se colocou no nosso lugar. Ele, Jesus, é quem pagou a nossa dívida. Paulo pagou a dívida de Onésimo, que não tinha nenhuma condição de pagar. Jesus pagou a minha dívida, a nossa dívida, porque nós não tínhamos nenhuma condição de pagar, e Jesus pagou. Não tínhamos, irmão, nenhuma condição. Mas para isso houve alguma coisa. Para que a dívida de Onésimo fosse pago, houve alguma coisa. O que foi que aconteceu? O que fez Paulo pagar a dívida de Onésimo, irmãos? Alguém pode me dizer aí? Alguém pode me dizer? O que foi o que fez com que Paulo pagasse a dívida de Onésimo? Uma dívida que não era dele. Hã? Sabe o que foi, irmão? É porque Onésimo se arrependeu e se converteu a Cristo Jesus. Para que a nossa dívida seja paga diante de Deus, é necessário que a gente se arrependa. É por isso que o João Batista, o profeta João Batista, quando ele iniciou seu ministério, a pregação dele era arrependimento. Porque é necessário que o homem se arrependa para que a dívida do pecado seja paga. Se não houver arrependimento, não tem dívida paga, irmãos. É tão tal. Vocês observam que João Batista está lá batizando o povo, né? O povo se arrependendo, e ele está lá batizando. Aí chegam os fariseus, pensando que ia enganar João Batista. João batiza nós também. Aí João Batista olha para ele: quem foi que ensinou vocês a fugir da ainda vindoura? Por quê, irmão? Por que Paulo disse isso? Porque João Batista não viu arrependimento neles. Eles queriam ser batizados, mas não queriam se arrepender. É igual as pessoas que querem o milagre de Jesus, mas não quer Jesus. Quer o milagre, mas não quer Jesus, porque não quer se arrepender. Não quer se converter dos seus maus caminhos, da sua vida miserável de pecador. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, para que essa dívida fosse paga, Onésimo teve que se converter a Cristo Jesus. E aí Jesus pagou a dívida. Paulo pagou a dívida e Jesus pagou a dívida. E a nossa dívida, irmão, está paga. Nós não estamos devendo nada. Meu Deus do céu, olha o relógio. Acabou. Jesus pagou a nossa dívida, irmão. Nós não devemos nada. Nada. Os nossos pecados estão perdoados. Os nossos pecados não estão cobertos, não. Que nem era no tempo do Velho Testamento, no tempo da lei, que se oferecia sacrifício de bode, mas era simplesmente para cobrir. Jesus não. Jesus não só cobre, mas paga a dívida do pecado, porque ele se tornou sacrifício por nós. E a dívida está paga. Já pagou. Deixa Satanás brojar aí. Deixa ele dizer o que disser. Pode falar o que quiser, a dívida está paga. Está paga, irmãos. E aí, mamãe? O relógio ali já deu, já? Até 8h10, olha, irmão. Ô, Jesus.
9:10, né? Tá certo, meu irmão. Então vamos aqui, vamos continuar. Quando Deus, como um divino contador, começa a examinar as nossas contas. Ei, Jesus. Quando Deus começa, quando Deus, como um divino contador, começa a examinar as nossas contas. Ele abre o livro. Eita, meu Deus. Olha o livro Razão. O livro Razão. Diante de si e nele, como ocorre em todos os sistemas de contabilidade, onde existem duas colunas para serem lançadas os débitos e créditos. Deus, como perito contador, usando de todos os direitos cabíveis, encarando os fatos reais, deu início os trabalhos com toda a honestidade, anotando na coluna de nossos débitos os pecados de Adão, pois o pecado de Adão foi lançado na conta de todos os seus descendentes. Desta forma, o pecado de Adão nos é imputado na coluna de débitos, isto foi que herdamos dele. Nós herdamos os pecados de Adão. Herdamos o pecado dele. Toda a humanidade. Vamos continuar. Então Deus, Ele é o contador, é o homem da contabilidade. É o homem que anota tudo, irmãos. Tudo. Assim como ele anotou a questão de Adão, também é nossa. Por quê? Porque ele vê todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. E como Deus, irmão, é misericordioso, Ele enviou Jesus. Ele envia Jesus. E como Deus nos vê através de Adão? Como Deus nos vê através de Adão? Somos vistos como? Somos vistos espiritualmente como mortos. O homem sem Deus vive uma vida de trevas. Vive uma vida espiritualmente morta. E assim, por causa de quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. A morte física, assim como o pecado pessoal, tiveram nas suas raízes e origem no pecado de Adão. A morte física foi gerada por causa do pecado. Porque Adão pecou. Aí veio morte espiritual e veio morte física. Veio duas. Morte espiritual e morte física. Isso aqui, irmãos, é uma questão muito séria. Essas coisas aqui, irmãos, essas questões de pecado só pertencem a Deus. Tem gente que fica vasculhando a vida dos outros, os defeitos dos outros, as falhas dos outros. Tem irmão que tem o prazer porque quando o irmão cai, aí ele tem o prazer de espalhar. Ei, irmão, não precisa fazer isso não, Deus está vendo. Não precisa ninguém estar colocando nada de ninguém, porque Deus está vendo, e a prestação de conta é com Ele.
por isso que eu digo que não precisa fazer isso. Não precisa pegar o defeito, o pecado de alguém, jogar no ventilador, espalhar como se fosse uma coisa boa. Você está fazendo mal para si. Deus está vendo e está anotando, e Ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Aí não tem necessidade. Por quê, irmão? Porque o nosso Deus, Ele é o contador, Ele é o homem da razão, mas Ele é misericordioso. Porque no momento que eu cair, mas no momento que eu me arrepender, aí o negócio muda, irmãos. Que o que conta, irmão, não é a queda, é o arrependimento. Porque a queda, todo mundo é sujeito a cair. Aqui não tem super crente, crente 100%, crente espirituoso, não. Nós somos sujeitos a cair a qualquer momento. A qualquer momento. A Bíblia diz que a gente que tá em pé é bom que vigie para não cair. E que tem de gente, irmão, que não está vigiando. Não está vigiando a vida dele, mas a dos outros. Mas não vim pregar isso aqui não, irmão. Vim pregar foi imputação. É porque uma coisa chama a outra. Então, a questão do pecado de Adão, o contador Deus estava anotando ali. O homem da razão. Aí vem a morte espiritual e a morte física e o relógio. E na imputação, presta atenção. Deus colocou na coluna de crédito da conta de nosso Senhor Jesus Cristo os nossos débitos. Deus colocou na coluna de crédito da conta de nosso Senhor Jesus Cristo os nossos débitos. Os pecados de toda a humanidade, finalmente, tudo que não lhe pertencia, nossos pecados, culpas, dívidas, injustiças, impurezas, e Jesus pagou por nós. Ele passou o seu santo cartão de crédito, misericórdia, cartão de crédito de Jesus. Ele passou o seu cartão de crédito, como Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15, diz assim: e a vós, outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando os nossos pecados, os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente as expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz do Calvário. Só ele, irmão, Jesus. Toda injustiça, tudo, lá na cruz do Calvário. É por isso que quando Jesus está pregando, está lá na cruz, aí ele olha para a multidão e diz: Pai, perdoa. Pois ele não sabe o que fazem, né? Este ato vicário e substitutivo de Cristo, Deus, na sua justiça, registrou na nossa coluna de débito, assim quitando o nosso débito com Deus. Glória a Deus e ao seu santo Filho Jesus. Tudo isto pela revelação do Espírito
Espírito Santo de Deus. Então Jesus pagou a nossa dívida pela imputação. Se colocou no nosso lugar. Vou encerrar bem aqui. Ainda tem mais ainda, mas não dá mais tempo. Vou encerrar bem aqui. E tem outros exemplos aqui. Tem exemplo de Pedro e outros exemplos. Então Jesus se colocou no nosso lugar, pagando uma dívida que não era dele. Hein, irmãos? Pagando uma dívida que não era dele, era nossa. Era nossa. Era nossa dívida. Era como, por exemplo, aqui em Ribamar, devendo, né? Devendo para Deus. Ribamar devendo para Deus. Aí o Jesus chega e disse: Pai, tudo que ele deve, põe na minha conta, que eu pagarei. Todas as nossas dívidas diante de Deus, irmão, foram pagas por Jesus de Nazaré, lá na cruz do Calvário. Então é isso, irmãos. É simples a questão da imputação. É quando alguém paga a nossa dívida, o nosso débito. Assim como Paulo fez com Onésimo, pagando a dívida dele. Onésimo que devia uma conta a Filemão, e Paulo vai e paga. E assim foi Jesus, pagou a nossa conta. É por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há. É Romanos 8, né? Que nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nenhuma condenação há. Ainda que a gente peque, porque se nós dissermos que nós não temos pecado, a Bíblia diz que nós somos o quê? Mentirosos. Mas ainda que a gente peque, irmão, mesmo depois de se arrepender, mesmo depois da a dívida estar paga, ainda que a gente peque, porque nós ainda estamos aqui na terra e somos sujeitos a pecar a qualquer momento, não existe crente 100%, aí nós somos sujeitos a pecar, aí em qualquer momento a gente peca. Às vezes não é um pecado tão desastroso, uma coisinha simples, e também uma coisona grande. Mas ainda que a gente peque, a Bíblia diz que nós temos um advogado. Quem é esse advogado, irmão Paulo? Jesus de Nazaré. Há uma história de que que Satanás chega e escreve uma lista de pecados de uma pessoa. Não estou bem me lembrando quem foi. Aí ele pega, ele joga uma lista do pecado da pessoa ali. Ó, fulano fez isso, porque esse é o papel dele. Fez isso. Né? E assim que Satanás fica lá diante de Deus, né? Mas não é intercedendo por nós, não, é arrebentando com a gente. Ele quer que a gente se lasque, mas ele que já está lascado mesmo. Né? Ele já está frito. E aí alguém chega, aí escreve bem em cima daquela lista lá, ó, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Por causa de quê, irmão Paulo? Por causa da imputação. Por causa da imputação. Imputação. Amém? Eu espero que os irmãos tenham aprendido por esse pouco resumo que eu fiz aqui, esta palavra. Eu queria que os irmãos aprenderem muito, que nós venhamos acreditar, irmão. Creio nesta palavra, vamos crer nisso aqui. Talvez o irmão nunca te ouvisse falar sobre imputação, mas vamos crer. Ainda que alguém chegue e aponte o dedo no seu nariz dizendo que você não é salvo, que você não é crente, que você não vai morar no céu,
brade diante de Deus assim: eu vou, porque Jesus já perdoou o meu pecado. Jesus pagou a minha dívida. Agora eu sou liberto e nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E para receber essa imputação é através do arrependimento. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. E já vou aqui dizendo aqui, irmão Ribamar, que na próxima terça é o Ricardo, né? Eu não vou estar aqui, né? Eu não vou estar aqui, irmão. Vou estar pregando aí na Rua do Cajueiro, né? Mas